Em uma era repleta de incríveis feiticeiros, um se destacava e colocava terror em todos que escutavam seu nome. Maníaco por batalha e o pesadelo de maldições e feiticeiros. O conhecido e gravado pela história como Rei das Maldições. Sejam bem-vindos ao Enredo Geek. Vamos falar sobre o feiticeiro mais poderoso do mundo, Sukuna. Bora! Ryumen Sukuna, ou somente Sukuna, foi considerado o mais poderoso feiticeiro da história, marcando para sempre o mundo Jujutsu e seu possível retorno dos mortos, com a ação de Yuji Itadori, voltou a amedrontar o mundo novamente. No período Heian, que vai dos anos de 794 a 1135, conhecido no mundo Jujutsu como a Era de Ouro, diversos feiticeiros da época treinavam e se empenhavam a se tornarem melhores e capazes. Porém, todos eles caíam perante Sukuna, chegando ao ponto de milhares de feiticeiros acabarem perdendo e vindo a perder suas vidas perante a ele. Uma das mais proeminentes famílias Jujutsu da época, o clã Fujiwara, especializados em assassinato, acabam perdendo seus esquadrões de elite, eles sendo o do Sol, Lua e Estrelas, junto dos 5 Generais do Vazio, enfraquecendo suas forças e chegando a repercutir na capacidade deles na era atual, perdendo o destaque que antes possuem. Os impactos de Sukuna na história foram tantas que recebeu o título de o feiticeiro mais poderoso da história, e o mais comentado na obra, o de Rei das Maldições. Festivais eram feitos para honrá-lo, muito pelo terror que as autoridades tinham de sua presença, pois ele, se quisesse, poderia acabar facilmente com todos eles. Sukuna, em momentos de batalha na obra, sempre demonstra se entreter, mantendo ela rolando mesmo sem qualquer motivo, podendo muito bem acabar rapidamente com o adversário, pois não só da luta que ele se entrete, mas também do banho de sangue que vem acompanhado dela, fazendo bastante sentido com a personalidade demonstrada na obra. Seu despertar após o primeiro dedo ser consumido deixa claro seu horrível caráter e personalidade. Pois enquanto dizia que iria assassinar mulheres e crianças, estava com um enorme sorriso no rosto. Mais tarde na obra, viu atirar diversas vidas de pessoas inocentes em sua batalha contra Mahoraga, e não deixando de dizer sobre os insultos e deboches que faz a Yuji quando ele está em seus momentos de fraqueza, deixando claro seu sadismo, narcisismo, egoísmo e sua crueldade. Sua inteligência colabora com os atos que faz. Só conversa com Yuji após a morte do mesmo, o manipulando a fazer um voto vinculante entre os dois, permitindo assim, mais tarde, usá-lo para sair para o corpo de Megumi. Demonstra seu intelecto e astúcia. Porém, o alicerce principal de todo o seu comportamento e confiança vem de sua força. Humilhou uma maldição portadora de dedo. Logo depois, possuindo 3 dedos, derrotou Megumi, um feiticeiro de enorme potencial na obra. Venceu Mahoraga, mesmo ainda sem seus dedos completos. E o seu maior feito, sua vitória com o maior feiticeiro da atualidade, Satoru Gojo. Quer ser capaz de quebrar na porrada diversos adversários de uma só vez? A maneira é curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E se quiser apoiar bem mais, doe para o QR Code do canal no vídeo ou chave Pix na descrição. Vai lá que ajuda bastante. Agora continuando. Sua enorme força o faz pensar que pode tudo, o que de certa maneira na obra quase consegue. Mas sua exacerbada confiança o leva a ignorar perigos ao seu redor. Os feiticeiros que ele menosprezou e mesmo prolongou sua luta o deixaram em um horrível estado. E Yuji, a pessoa que ele recusava reconhecer e que é filho do irmão gêmeo reencarnado dele, foi o responsável pela sua queda com a ajuda de Nobara.
Ele possuía um ego ao ponto de considerar os seres humanos como insetos e tinha antipatia em sua vontade de viver e emoções, dizendo que os fracos não haviam direito de reclamar. Ele elogiava adversários por sua força somente quando estava por cima e se comportava como um péssimo perdedor em situações desfavoráveis. Até mesmo chegou a entrar em pânico. Isso no momento que acabou perdendo seus dedos e tentou manter sua alma no corpo de mim, somente para ser confrontado pelo mesmo. Sua visão se baseava na ideia que jamais perderia e que nunca estaria no lado fraco da situação. Suas capacidades foram reconhecidas pela história, e não é por menos. Suas habilidades e técnicas são, pode-se dizer, simples, mas letais, e muitos vieram abaixo por conta delas. As habilidades sendo possuir uma vasta quantidade de energia amaldiçoada e a incrível capacidade de utilizá-la, junto de uma grande força e combate corpo a corpo. Sua luta com Satoru Gojo demonstra suas grandes técnicas amaldiçoadas, e sua luta contra o grupo de feiticeiros, incluindo Maki, Yuji e Todo, feiticeiros incríveis em luta mano a mano, deixa claro suas técnicas de combate. Black Flash, um fenômeno que somente os incríveis feiticeiros conseguem fazer, por conta de seu tempo perfeito. Quando bem sucedido, o feiticeiro acaba ganhando uma grande quantidade de força por um período de tempo. Possui uma estrutura corporal com 4 braços e 2 bocas, permitindo diferentes usos de sinais de mãos e múltiplos encantamentos de uma só vez. Possui diversos votos vinculantes, que ao mesmo tempo que entrega vantagem, impõe o feiticeiro a restrições, como foi com o ataque que derrotou Gojo. Sem suas mãos e sem poder usar desmantelar, aumentou as condições de uso da técnica de 1 para 3, e assim conseguiu usar o ataque que tinha em mente instantaneamente naquele momento. Sua técnica inata se chama Templo e permite que solte, tanto de longe quanto em contato físico, cortes invisíveis. E não só isso, lançar uma flecha de fogo quando certas condições são feitas. Desmantelar, solta um corte e, apesar de parecer básico, é a técnica padrão dele, e responsável por acabar com diversos feiticeiros e maldições. Utilizando junto às capacidades de Mahoraga de adaptação, o alvo do corte se torna o próprio mundo, conseguindo ultrapassar a grande habilidade de defesa de Satoru Gojo. Fender, um corte que se adapta à existência do adversário para melhor cortá-lo. Ele é usado em contato físico, mas utilizando da expansão de domínio pode ser feito à distância. Teia de aranha. Essa técnica é usada no solo. Basicamente, é a técnica Fender, mas em formato de teia, que quando utilizado, acaba se adaptando e desmoronando a área ao redor. Chama divina. Após usar desmantelar e fender, ele pode criar uma flecha de fogo quando diz abra. A chama é tanta que em uma competição contra jogo, maldição feita de fogo e focada em técnica de fogo, a vitória acabou sendo facilmente de Sukuna, acabando com a vida do adversário. Possui também as capacidades de Megumi, as 10 sombras, que usa de sombra para criar Shikigamis, e não me vem que ele pode usar 10 de uma só vez, como os cães divinos e sua versão melhorada, o cão divino totalidade, elefante máximo e Mahoraga. Técnica amaldiçoada reversa, que permite a ele se regenerar ao ponto de recuperar membros inteiros. Técnicas anti-domínio, como amplificação de domínio, que cria uma aura em torno de si com a própria expansão de domínio. E a cesta de Vimioka, que cria uma esfera em torno do feiticeiro para negar a expansão de domínio letal. Expansão de domínio, santuário malevolente.
entrega diversos cortes em sua área de domínio, e dependendo de sua energia amaldiçoada, pode ser efetuado ou desmantelar ou fender. Com sua particularidade sendo não criar uma área isolada, os seus cortes influenciam a realidade ao redor, como quando lutou contra Mahoraga. Apesar de permitir o adversário de escapar, isso não se demonstra fácil, sendo a área do corte de 200 metros. Sua queda nas mãos dos diversos feiticeiros veio acompanhado de planos e mais planos que vieram a falhar diversas vezes, derrota de feiticeiros e diversas outras dificuldades. Tudo isso, enquanto ainda ferido, demonstra a força do que foi dito ser o mais poderoso feiticeiro do mundo, o Rei das Maldições, Sukuna. Obrigado por assistirem até aqui. Comentem, curtam e se inscrevam no canal. Sukuna Plot Armor nunca existiu. Fonte, confia no pai. E fui!